dia. É, não sei que horas agora que vocês estão assistindo, mas vamos continuar lendo o livro de Jó. A gente ficou da outra vez no capítulo, no final de 39. Então hoje a gente vai ler o 40 e o 41. São os dois penúltimos capítulos. O último capítulo é 42, é quando Jó responde ao Senhor, é quando o Senhor, por fim, retribui a lealdade de Jó. Por enquanto, o Senhor está desafiando Jó ainda. Como os dois últimos capítulos, onde o Senhor estava fazendo perguntas a Jó, perguntando para ele, mas onde você estava quando eu criei as estrelas, quando fiz o universo, quando coloquei as águas, o mar, etc. Você estava lá? Você sabe das coisas? Não, então. O que você quer falar? Você não tem nem como poder abrir a boca e falar, hein? No 40 e 41, o Senhor continua, na verdade, desafiando Jó, mas se comparando, dando o exemplo agora de criaturas meio que míticas, hein? Mas que certamente devia ter existido numa certa época, né? Pelo menos nessa época de Jó. Aí no 41 ele se compara, ou ele compara a força de uma criatura meio que terrestre, que vive também na água, que não tem medo da água, mas que come capim. E no 40, não, no 40 e no 41 ele volta a falar do Leviatã, que é uma criatura marinha, mas do tipo de um dragão. Então a gente vai ler. Também não tem muito para comentar nesses dois capítulos, porque, na verdade, o Senhor falando, então, o que a gente pode comentar? A gente só pode se curvar na frente de tanto poder, tanta glória, tanto domínio, tanta soberania. Hein? Então, Senhor, eu te agradeço por esses momentos, te agradeço por poder ler junto com todos que estão assistindo. Senhor, eu te peço a clareza, que o Senhor possa iluminar as mentes que estão assistindo, que possa iluminar a minha mente, Senhor, que eu possa, se houver comentários a fazer, que esses comentários realmente expressem o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler. E depois a gente vai chegar para uma próxima vez, justamente a esse último capítulo, que é curto, mas onde Jó responde ao Senhor e reconhece a sua fraqueza, hein? A sua dependência a Deus. É onde Deus também reconhece que Jó, no final das contas, hein, foi reto. Então, capítulo 40, versículo 1. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que tens as respostas? Aí Jó responde, 3 versículos, ele tenta responder ao Senhor. Não responder, ele se desculpa praticamente. Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão, já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Já 2 capítulos atrás, hein? O Senhor já está aqui desafiando, então, perguntando a Jó, mas quem será que tu és para querer contestar comigo? Aí o Senhor desafia Jó outra vez. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá.
porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tens razão? Teria essa audácia, hein? Porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tens razão? Você é tão forte quanto Deus? A sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade. Na condição que ele estava meio complicado, hein? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade. Dê vazão à sua ira. Por favor, vai em frente. Deixa transbordar contra os orgulhosos. Humilhe-os com um olhar. Porque quem Deus olha, imagine, quem poderia sustentar o olhar de Deus? Humilhe-os com um olhar. Pise os perversos onde estiveram. Enterre-os no pó. Prenda-os no mundo dos mortos. É isso que Deus vai fazer com os ímpios, né? De um piscar de olho, de um julgamento só. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Agora, quem pode se salvar pela sua própria força? Veja o Behemoth. Esse Behemoth seria justamente esse monstro meio que terrestre, meio que aquático, hein? Eu vejo ele como, por exemplo, eu vejo um hipopótamo como sendo talvez um filhote, um resquício, uma coisa, um vestígio desse monstro. Veja o Behemoth que eu criei, assim como criei você. Ele como capim, como um boi. Veja a força que ele tem nos lombos, e o vigor nos músculos da barriga. Sua cauda é forte como um cedro, e os tendões das suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze e suas pernas barras de ferro. É ótimo exemplo das obras de Deus. Olha como ele compara a força dele. É ótimo exemplo das obras de Deus. E somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento, e ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sob os arbustos espinhosos, onde os juncos do brejo o escondem. Os arbustos lhe dão sombra entre os salgueiros, junto ao riacho. Ele não se perturba com as enchentes do rio, nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel no nariz, né, como a gente faz no boi. Você vê que ele não se perturba, não se preocupa quando o Jordão transborda. Por isso que eu falo que o hipopótamo é imponente. Quem vai pôr um anel no nariz do hipopótamo, hein? Quando ele abre a boca, uma boca gigantesca, hein? Aí no 41 agora, o Senhor continua seu desafio. Você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol? O Leviatã é esse monstro meio que mítico, marinho, né? Que esse monstro do Loch Ness, só até um tipo de dragão, né? A gente não sabe se ele voa, se ele nada. A gente sabe que ele nada, né? Mas parece que ele até voa também. Tem patas, pelo menos. Você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com um laço? É capaz de amarrá-lo passando uma corda por seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Acaso ele implorará por misericórdia ou suplicará por piedade? Aceitará trabalhar por você e ser seu escravo para o resto da vida? Ele pega essa comparação para dizer, mas onde que você estava com a tua cabeça quando você estava contestando comigo? Eu sou Deus. Você não é capaz nem de prender o Leviatã, eu que criei ele. Então você está querendo conversar, não conversar, você está querendo teimar comigo?
Acaso ele implorará por misericórdia ou suplicará por piedade? Veja aí, será que Deus precisaria implorar por misericórdia? Hein? Aceitará trabalhar por você e ser seu escravo para o resto da vida? Tem quanta gente que estão achando que Deus é servo, hein? Que ele está lá numa prateleira quando precisa. Ô Senhor, me abençoe com isso. Ô Senhor, eu preciso disso. É urgente. Senhor, traz-me isso na minha vida, mas tem que ser agora. Então, num desespero tremendo. É agora, Senhor. Quem tem a coragem de falar isso para Deus, hein? Aceitará trabalhar para você e ser seu escravo para o resto da vida? Fará dele um animal de estimação como um pássaro? Ou deixará que suas meninas brincam com ele? Comerciantes o comprarão para vendê-lo no mercado? A gente poderia fazer isso com Deus? É possível furar sua pele com lança ou ferir a sua cabeça com arpões? Se você encostar a mão nele, o resultado será uma batalha que você nunca esquecerá. E nunca mais tentará fazê-lo. Então, cuidado de não usarmos o nome de Deus em vão, hein? Para não entrar em batalha com Deus, porque quem vai se derrubar não é Deus, não. Não, é inútil procurar capturá-lo. O caçador que tentar será derrubado. E visto que ninguém ousa perturbá-lo, quem será capaz de me enfrentar? Se já nem essa aí, ele está se comparando, ele está pegando ele para comparar, não se comparar, mas se você nem, agora, você vai fazer isso comigo, por acaso? Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tem uns que pedem, mas não, Senhor, eu mereço. Senhor, você tem que fazer. Agora, repetindo, quem me deu a Deus? Quem me deu alguma coisa para que eu preciso retribuir por você, para você? Tudo debaixo do céu me pertence a Deus. Quero destacar as pernas do Leviatã, sua enorme força e sua forma perfeita. Quem é capaz de arrancar seu couro? Quem pode atravessar sua couraça dupla? Quem poderia alcançar Deus querendo feri-lo? Quem é capaz de fazê-lo abrir a boca? Seus dentes são aterrorizantes. As escamas de suas costas são como fileiras de escudos, firmemente unidos uns aos outros. São tão próximas umas às outras que nem mesmo o ar passa entre elas. Imagine desgrudar isso. Cada escama é presa à vizinha. São entrelaçadas e nada pode atravessá-las. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como o sol do amanhecer. Isso aqui é bem a comparação de... Imaginamos, claro que Deus, a gente tem que imaginá-lo hoje como sendo um pai. Mas naquela época não tinha tido a graça, né? O Senhor Jesus. Então Deus era somente essa força, era Deus mesmo, hein? A gente tinha que temar mesmo. A gente pode comparar, ele compara os olhos dele, seria como, por exemplo, o sol, hein? Os olhos que brilham. Então tem o sol seria naquela época, né? Tem até povos que adoravam o sol, porque era uma coisa tão grande, tão forte, é uma coisa tão grande, né? Quando a gente não sabe de Deus, hein? Seu forte sopro atira lampejos de luz. Esses são os relâmpagos, né, que a gente vê na natureza. Ele compara ali. Seus olhos são como um sol do amanhecer. De sua boca saltam relâmpagos, saem chamas de fogo. Suas narinas soltam fumaça, como o vapor de uma panela aquecida numa fogueira de juncos. Tudo isso são sinais, são coisas da natureza, na verdade.
que Deus, na sua grande sabedoria, Ele colocou na natureza, hein? No mundo, para o mundo funcionar. Suas narinas soltam fumaça, poderia ser as nuvens, hein? Como um vapor de uma panela aquecida numa fogueira de junco, hein? Isso aqui pode ser também quando a água evapora. Seu hálito faria acender carvão quando no deserto, hein? Quando o sol brilha, pois chamas saltam da sua boca. O sol acaba até atirando, colocando fogo nas coisas, ou o próprio relâmpago, hein? O raio. A força tremenda do pescoço do Leviatã espalha terror por onde ele passa. Sua carne é dura e firme, e não se pode atravessá-la. Seu coração é duro como a rocha, como pedra de moinho. Quando ele se levanta, os valentes se enchem de medo e são tomados de pavor. Imagina, esse aqui realmente é Deus. Quando a gente vai ver o Deus aparecer, quando a gente vai estar na frente de Deus, a gente vai ser tomado de pavor ou de amor, dependendo talvez de qual lado a gente está, hein? Mas com certeza a gente vai ser tomado de adoração. A gente vai cair, o rosto no chão, e adorar essa força, essa soberania, essa tremenda divinidade, hein? Essa coisa de santa. Quando ele se levanta, os valentes enchem de medo e são tomados de pavor. Nem uma espada pode detê-lo, nem lança, nem dardo, nem arpão. Para essa criatura, ferro é como palha, e bronze é como madeira podre. Flechas não o levam a fugir. Pedras lançadas de uma funda são como ciscos. Bastões são como folhas de capim. Ele ri dos unidos das lanças. Sua barriga é coberta de escamas afiadas como vidro. Quando ele se arrasta na lama, escava como um arado. O Leviatã faz as profundezas se agitarem como uma panela, e o mar se revolver como um pote de óleo. Deixa na água um rastro luminoso que faz o mar parecer branco. Não há nada na terra semelhante a ele, nem uma criatura tão destemida. Não há nada na terra semelhante a nosso Deus. Está cheio de deuses por aí. Cheio de religiões com deuses. Todos estão dobrando o joelho, a cabeça, frente a alguns deuses lá, com D minúsculo, mas não há igual a nosso Deus. Não há nada na terra semelhante a nosso Deus, a Ele. Nem uma criatura tão destemida. Ninguém, nenhum Deus. De todas as criaturas, Ele é o mais imponente. O rei de todos os animais selvagens. Então, aqui a gente chega ao final do desafio do Senhor contra Jó, hein? Na verdade, também contra os amigos dele, né, que não souberam entender o Jó, não souberam responder a Jó quando Jó falou. Como eu falei, não tem grande coisa a comentar, porque aqui é só a grandeza de Deus, é só a gente reconhecer como Deus é grande. Esses dois capítulos, eles servem para isso, né? Deus nos deu, através desses exemplos, desses monstros terrestres e marinhos, e até parecem uns monstros míticos, hein? Mas é para simplesmente demonstrar a sua força, o seu poder, a sua divinidade, hein? Para a gente reconhecer que a gente é nada, tanto quanto Jó vai o reconhecer nesse último capítulo, que agora eu vou deixar para a próxima vez, porque o último ele merece realmente ser lido
separadamente. Então, vou agradecer ao Senhor, eu te agradeço, Pai, por esses momentos, por a luz que você, Senhor, põe nos nossos corações, nas nossas mentes, pelos exemplos de grandeza, de temor, Senhor, que a gente tem que ter de Ti, porque, Senhor, antes de tudo, Senhor, você é Senhor. A gente te chama de Senhor, não por nada, porque realmente, Senhor, Tu és o Senhor, o único, o Rei, o Senhor que reina, o Criador, quem tem tudo na sua mão, quem tem o nosso futuro, o nosso destino na Tua mão, Senhor, porque o destino para o cristão não existe, porque o nosso destino é nossa vida contigo, Senhor, é nosso futuro contigo. A Ti, Senhor, pertence o destino de cada um de nós. Depende de nós, Senhor, de entrar, para entrarmos no Teu caminho, no Teu modelo e no Teu reino. Depende só de nós, Senhor, reconhecer que Tu és Deus e não querer teimar, não querer questionar, Senhor, sobre as coisas do alto, sobre as coisas do reino, sobre as Tuas coisas. Porque nos basta, Senhor, saber que Tu és do nosso lado. Nos basta saber que quem será contra nós se Tu és para nós, é conosco, Senhor. É por isso eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por ser meu Deus e meu Senhor. Glória a Ti, Senhor, glória à Tua divindade, glória ao Teu poder, Senhor, e glória ao Teu amor, glória ao Teu nome, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a todos vocês. A gente se vê, então, mais uma vez para o último capítulo, onde o Senhor restitua todas as coisas a Jó, e ainda além do que ele tinha. Tá bom? Boa noite, bom dia, fiquem com Deus.